Hoje vamos recapitular o filme chamado Bad Boys até o fim. O filme começa em Miami com os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett dirigindo rápido para um evento. Marcus reclama de enjoo e Mike para o carro para ele comprar um refrigerante de gengibre. Marcus compra o refrigerante, Skittles e um cachorro quente. Um homem armado tenta roubar a loja, mas Mike intervém e repreende Marcus por pegar lanches. Marcus desarma o homem, Mike atira na perna dele, mandam o caixa chamar a polícia e saem. Os dois seguem para o casamento de Mike, que está se casando com sua fisioterapeuta Christine. Eles são acompanhados pela filha de Marcus, Megan, pelo genro Red, pela capitã Rita Secada e seu namorado Adam Lockwood, e pelos agentes da Emo, Kelly e Dorn. Também estão presentes a agente Judy, filha do falecido capitão Howard, e sua filha Kelly. Durante a festa, Marcus sofre um ataque cardíaco quase fatal e desmaia. Enquanto chamam por ajuda, Marcus tem uma visão de uma praia onde Howard diz a ele que ainda não é sua hora. Marcus acorda no hospital depois de algumas semanas, com uma nova apreciação pela vida e mais confiante sobre sua mortalidade. Mike acha que ele enlouqueceu e manda ele se afastar da beirada. Ele está muito feliz por estar vivo e diz coisas estranhas para Mike, como se fossem almas gêmeas. Ao voltar para casa, onde Mike, Christine e sua família estão comemorando seu retorno, Marcus fica irritado ao descobrir que Teresa jogou fora todos os seus lanches para colocá-lo em uma dieta saudável. Em outro lugar de Miami, o ex-agente da DEA, James McGrath, se encontra com um banqueiro de cartel e pede para transferir dinheiro para uma conta no nome do capitão Howard. Após a transferência, McGrath ordena que um de seus capangas mate o guarda-costas do banqueiro. Depois, ele faz a namorada do banqueiro pegar a arma, matar o banqueiro e, em seguida, se matar. Logo, as notícias anunciam que Howard está sendo acusado de envolvimento com cartéis, mesmo após sua morte. Mike e Marcus vão à delegacia para confrontar os superiores que acreditam na corrupção de Howard. Mike defende a honra do antigo capitão e diz que não deixarão manchar seu legado. Judy chega querendo se envolver no caso e promete a Mike que, se encontrar Armando, o matará em vingança pela morte de seu pai. Mike e Marcus visitam Armando na prisão e descobrem que Howard foi alvo por causa de seu trabalho contra os cartéis. Armando não lembra o nome de McGrath, mas reconhece seu rosto porque ele trabalhava com sua mãe e pode identificá-lo. McGrath e seus capangas tentam acessar as contas de Howard, mas ativam um mecanismo de segurança que envia um vídeo de Howard para Mike e Marcus. No vídeo, Howard explica que se estão vendo isso, ele está morto e está sendo incriminado por algo de mais de 20 anos atrás. Ele diz para seguirem o gigante da garrafa de coca, um antigo informante chamado Fletcher. McGrath descobre que os detetives receberam a mensagem e manda seus homens vigiá-los. Enquanto isso, Marcus continua com suas ideias malucas e diz a Mike que não pode morrer porque ainda não é sua hora. Para provar, ele atravessa a rodovia de costas. Mike fica furioso e manda ele parar com essa palhaçada. Então, o participante especial Cabby Lame aparece. Mike e Marcus chegam ao clube de Fletcher para falar com ele. Fletcher sabe que foram enviados por Howard, mas antes de revelar qualquer coisa, McGrath atira na cabeça dele enquanto Marcus o ameaçava com uma arma para fazê-lo falar. McGrath foge e seus homens começam a atirar em Mike e Marcus. Marcus vê doces e um refresco ao qual não resiste. É como se fosse uma espécie de droga para ele, que lhe dão uma dose de adrenalina para enfrentar os inimigos sem medo. Durante o tiroteio, Mike tem um ataque de pânico, permitindo que os homens de McGrath escapem. Rita e seus oficiais chegam, mas Mike impede Marcus de contar a ela que estão seguindo uma pista de Howard. Graças a uma gravação de Kelly, eles descobrem um QR Code escondido que contém outra mensagem de Howard. Ele explica que estava trabalhando em um caso de cartel e manteve Mike e Marcus afastados, colocando os detetives Ruiz e Sanchez no caso. Há 9 anos, Howard tirou Ruiz e Sanchez da aposentadoria para investigar o cartel, mas eles morreram em um acidente de carro uma semana depois. Howard alerta que o cartel tem pessoas infiltradas na polícia e no FBI. Ele informa que guardou seus arquivos em um depósito secreto para que Mike e Marcus possam concluir o trabalho. Na prisão, Armando percebe movimentos suspeitos e vê os policiais saindo. Ele pega uma anilha e começa a bater nos bandidos enviados por McGrath. Só depois que ele derrota esses bandidos, os policiais decidem intervir. Mike descobre que seu filho foi atacado e pede a Rita e Lockwood para transferirem Armando para um lugar seguro, porque querem matá-lo por ter falado demais. Eles concordam.
e Mike e Marcus embarcam com Armando em um helicóptero militar. Porém, McGrath e seus capangas sequestram o helicóptero e obrigam o piloto a enviar uma mensagem incriminando Mike e Marcus antes de matá-lo. McGrath foge com alguns homens e deixa o helicóptero cair. Mike e Marcus lutam contra os bandidos restantes enquanto tentam salvar Armando de cair pela escotilha aberta. Depois de libertá-lo, Armando ajuda a fazer um pouso forçado em um lago. Após saírem do lago, Mike e seu filho discutem porque ele quer seguir seu próprio caminho, mas Marcus consegue acalmá-los e Armando aceita ajudar se for do seu jeito. As autoridades investigam o local do acidente e ouvem a mensagem do piloto dizendo que Mike e Marcus fugiram com o prisioneiro. Por isso, Mike, Marcus e Armando são declarados fugitivos, e McGrath oferece uma grande recompensa por suas capturas para todos os criminosos em Miami. Mike e Marcus seguem Armando para aprender como viver foragido. Marcus acha que essa é uma boa oportunidade para Mike se aproximar de seu filho, mas Armando não quer saber de se conectar. Eles chegam a um parque de trailers e tentam roubar roupas de algumas pessoas, mas são descobertos e mantidos sob a mira de duas armas. Enquanto os dois enrolam esses caras, Armando consegue ligar uma caminhonete e eles fogem dali. Após voltarem para Miami, a caminhonete quebra. Mike e os outros vão ao clube de uma velha amiga chamada Tabitha para pedir ajuda. Tabitha finge ajudá-los, mas está apenas ganhando tempo para chamar outros gangsters para levá-los para fora para ganhar a recompensa. Assim que são levados para fora, eles são atacados por rivais que chegam, incluindo Manny o açougueiro, que quer se vingar de Mike por ter esmagado sua mão com um martelo de carne. As ambições de Manny são curtas, pois os caras entram em uma van e esmagam Manny contra outro carro, e ele é atingido por um coquetel Molotov. Os três saem dali e atiram nos gangsters que se aproximam, mas Judy também os persegue e tenta atirar em Armando. Os três então pulam da van quando o motor pega fogo e explode. Judy chega e percebe que eles escaparam. Mike, Marcus e Armando vão para a casa de Dorn, onde descobrem que ele está em um relacionamento secreto com Kelly. Embora não estejam nada felizes em ajudar Armando, eles concordam em ajudar Mike e Marcus a vasculhar toneladas de evidências para que Armando possa identificar McGrath. Eles eventualmente conseguem encontrar depois de encontrá-lo nas filmagens de vigilância. Dorn investiga o histórico de McGrath e descobre que ele e sua equipe foram feitos reféns pelo cartel, e ele os entregou após ser torturado, deixando-o como o único sobrevivente. Mike entra em contato com Rita e conta a ela sobre McGrath. Logo depois, eles veem pelas câmeras de segurança de Dorn que McGrath enviou homens para pegar Christine e a família de Marcus. Enquanto Mike tenta ligar para Christine, Marcus avisa Reg sobre o perigo. Reg leva Teresa e Megan para um lugar seguro, onde pega sua arma e, usando suas habilidades de combate, elimina todos os capangas um por um, protegendo a família e finalmente ganhando o respeito de Marcus. Enquanto isso, Christine é visitada por Kelly, que acredita na inocência de Marcus e Mike. No entanto, os capangas de McGrath já invadiram a casa. McGrath liga para Mike e diz que libertará Christine e Kelly se ele entregar Armando e as evidências de Howard. Armando está disposto a se entregar, mas Mike tem outra ideia, pois descobriu quem está informando McGrath sobre seus esconderijos. Mike liga para Rita novamente enquanto ela está com Lockwood para avisá-la. Ela diz que está indo para a delegacia e ele insiste em acompanhá-la. No elevador, Rita pega o telefone dele e confirma suas suspeitas de que Lockwood trabalha com McGrath. Lockwood tenta matá-la, mas Kelly e Dorn chegam a tempo e o imobilizam. Eles o amarram e usam sua voz para que Mike possa ligar para McGrath fingindo ser Lockwood e marcar um encontro. Mike diz a Marcus, Armando, Rita, Kelly e Dorn que eles são os únicos em quem podem confiar agora. Os heróis se encontram com os vilões em um parque de jacarés, onde há um grande jacaré albino chamado Duke. Eles arranjam um avião para levar McGrath junto com Christine e Kelly. Quando Mike tem a chance de atirar em McGrath, ele tem um ataque de pânico e teme acertar Christine. Os jacarés começam a se aproximar de Armando, alertando McGrath de que alguém está por perto. Antes que um capanga possa ver Armando, ele atira no capanga, que cai na água e é devorado pelos jacarés. Mike persegue McGrath e Christine enquanto Lockwood tenta fugir. Os outros entram em um tiroteio com os homens de McGrath. Mike novamente tem um ataque de pânico. Marcus então o ajuda a superar seu ataque de pânico. Lockwood tenta roubar o avião, mas Rita atira na aeronave, fazendo o avião colidir com o prédio. Isso permite que Armando salve Kelly dos capangas de McGrath. Mike vê McGrath com Christine e o segue, mas o vidro quebra quando Marcus decide ir junto.
Marcus cai no poço onde está o jacaré Duke e é atacado. Mike pula no poço e enfrenta o jacaré para salvar Marcus. Depois manda Marcus subir de volta. Enquanto isso, Lockwood atira no braço de Dorn e tenta atirar em Rita, mas ela o empurra no poço e ele é devorado por Duke. Armando protege Kelly dos capangas de McGrath e os mata antes de levá-la para um lugar seguro. Marcus acaba na mesma praia que viu em sua visão, mas é capturado por McGrath. Mike chega e McGrath o força a escolher entre salvar Marcus ou Christine. Mike, lembrando que Marcus disse que não podia morrer, atira em Marcus no colete para depois atirar em McGrath, matando-o. Mike percebe que seu filho está em perigo. Judy encontra Armando e se prepara para matá-lo, mas Kelly intervém e diz a Judy que Armando salvou sua vida. Judy deixa Armando ir e Mike o ajuda a escapar. As autoridades chegam e socorrem os policiais feridos. As notícias informam que Howard foi oficialmente inocentado. Mike, Marcus e suas famílias se reúnem no parque para um churrasco. Mike e Marcus discutem sobre quem vai cozinhar o quê. E Red chega com seu frango perguntando se pode grelhar. Os Bad Boys riem dele, mas lembram que Red matou os capangas de McGrath e salvou a família. Então decidem deixá-lo cozinhar. Red sorri satisfeito. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Hey, man. Look at Bad Boys? wrong casa. Yeah, they live down. Bad Boys. Bad Boys is at the other thing. Mucho gusto.